Um impressionante resgate. Entre as muitas histórias de resgate nas cataratas do Niágara, uma das mais surpreendentes é a que aconteceu em 7 de outubro de 1973. 3 jovens e um bebê de 18 meses estavam em uma lancha no famoso rio Niágara, acima das cataratas, quando a hélice bateu em uma pedra e o motor morreu a cerca de 640 metros do penhasco. Vendo que estavam à deriva, rumo às cataratas, os 3 adultos desceram do barco para as águas turbulentas, um deles segurando o bebê nos braços, com a água acima da cintura e lutando para se manter na correnteza. Eles assistiram, impotentes, enquanto seu barco desaparecia na cachoeira. Assim, como eles estavam em perigo por causa da corrente que os puxava para a destruição, a Bíblia diz que estamos mortos nos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, o caminho que conduz à perdição. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 e Mateus capítulo 7, versículo 13. A polícia tentou fazer um resgate aéreo usando um helicóptero turístico, com 2 oficiais a bordo. Enquanto o helicóptero voava baixo sobre a água, um dos náufragos agarrou-se a um dos patins de pouso, fazendo com que o helicóptero perdesse o controle e caísse no rio. O piloto e os 2 policiais conseguiram sair antes que o helicóptero pegasse fogo. Incrivelmente, ninguém ficou gravemente ferido, mas agora as vidas de 7 pessoas estavam em perigo nas águas do rio. Ao tentar se salvar, este homem piorou a situação em vez de ajudar. Assim é com o pecador. Quanto mais tenta se salvar, mais longe fica da salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Temos de reconhecer que todos os nossos esforços para nos salvar são em vão. A salvação da penalidade de nossos pecados vem pela fé, na capacidade incomparável de Deus para salvar. As autoridades, então, despacharam uma lancha com 3 oficiais a bordo em uma segunda tentativa de resgate. Eles navegaram para as corredeiras, mas também naufragaram. Quando a hélice quebrou, 2 dos oficiais pularam na água e nadaram pela forte corrente em direção aos outros náufragos. As 2 tentativas fracassadas de resgate nos lembram que só Jesus Cristo salva, porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Outro oficial que havia permanecido no barco foi arrastado a cerca de 90 metros da cachoeira antes de pular para se salvar. Como se pode, ele agarrou um galho que se estendia da margem. Em seguida, outros oficiais, formando uma corrente humana, puxaram-no para a terra firme. As equipes de resgate que continuaram trabalhando para alcançar as 9 pessoas que ainda estavam em perigo, finalmente conseguiram lançar uma forte corda de salvamento da margem do rio até onde os náufragos estavam. Quase 2 horas e meia após o primeiro acidente, os 9 náufragos finalmente conseguiram atravessar as águas turbulentas para a segurança da margem, sustentados pela força da corda. A corda de salvamento era o único caminho para a segurança e era forte o suficiente para resgatar qualquer um que quisesse ser salvo. Os náufragos fracos e desesperados foram salvos graças àquela corda que foi colocada ao seu alcance. Mas há uma salvação ainda mais impressionante e custosa do que essa, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Esses homens compreenderam o perigo de sua condição e aceitaram a oferta de ajuda. A corda de salvamento era o único caminho para a segurança e era forte o suficiente para resgatar a qualquer um que quisesse ser salvo. O amor de Deus para conosco, que estamos em perigo por causa dos nossos pecados, é de tal magnitude que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. Para ser nosso único meio de salvação, Cristo não simplesmente arriscou sua vida, mas se deu em resgate por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aproveite esta salvação que está disponível para você hoje e seja salvo para sempre.